Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o professor Aristeu Cione Filho, ele que é mestre em periodontia, especialista em harmonização orofacial e professor, coordenador da especialização de HOF aqui da ORP. Aristeu, muito obrigado pela sua presença aqui. Vou fazer algumas perguntas para você, justamente para poder elucidar algumas dúvidas, tanto de profissionais da nossa área da odontologia, quanto também pacientes que tenham alguma dúvida, alguma questão referente à harmonização orofacial. Aristeu, a harmonização atualmente, inclusive na mídia, por exemplo, a gente tem visto que tem tido um crescimento muito grande, né? Fala pra gente um pouquinho sobre a harmonização, um panorama geral, e também um pouquinho dos avanços que a gente tem tido nos últimos anos. Muito bem, primeiro eu quero externar meu prazer de estar aqui na ORP, né? Assim, eu praticamente cresci aqui dentro da ORP, né? Meu pai foi um dos que fundaram a ORP, então eu frequento isso aqui desde pequenininho, né? Então eu tenho o maior prazer de estar aqui na ORP, de estar aqui lecionando nessa matéria tão legal, né? Que é a harmonização orofacial. E hoje em dia, como você falou, a gente sempre fala assim que a HOF hoje ela está na moda, mas só que é uma moda não passageira. Eu ouço que a harmonização facial está na moda desde quando eu comecei na HOF. Isso faz já 10, 12 anos até. Então, quer dizer, uma moda que nunca passa. E isso, logicamente, essa moda que nunca passa traz vários avanços técnicos, científicos, de ensino principalmente, né? Então a gente passou por muitas mudanças na HOF, né, que é na harmonização orofacial. Hoje em dia, a HOF já não é mais aquela matéria isolada que a gente tinha antigamente. Hoje em dia existe uma interdisciplinaridade entre a harmonização orofacial, entre a ortodontia, entre a cirurgia, sabe, de todas as especialidades. Então é tudo integrado, uma parte completa a outra parte. Então eu acho que o grande avanço é assim, logicamente que foi científico, vem todo esse tempo, mas o avanço é as outras disciplinas se integrarem à HOF e a HOF se integrarem às outras disciplinas. E com isso faz que o nosso ensino, que nós sejamos cada vez mais estimulados a integrar essas outras matérias também. E isso tem uma evolução científica, evolução de ensino, então é isso muito interessante, porque no seu dia a dia clínico você pode integrar todas as matérias ali, todas as especialidades. Certo. E cita por um exemplo referente a essa integração, quanto à implantodontia ou à reabilitação, cita quais áreas você acha que são mais importantes dessa integração? Bom, assim, na minha opinião, assim, sem dúvida, assim, de tudo, eu acho que a ortodontia para a parte de estética e a parte de cirurgia para a parte funcional, certo? A ortodontia, vamos sim pegar sempre um caso mais prático. Imagina que um paciente classe 2, né, esquelético, você já fez todo o tratamento, já chegou naquele limite esquelético, que você não mais vai ter um avanço das técnicas de ortodontia. Então, assim, tecnicamente, o paciente ele tem uma deficiência de mento, ou seja, uma deficiência de queixo. Então, nós conseguimos colocar, assim, um avanço de mento de uma forma muito segura, de uma forma longeva, e de uma forma sempre assim responsável, sabe, comprometido com a estética desse paciente. Porque hoje em dia é muito difícil o paciente, por exemplo, seria um tratamento padrão ouro, uma cirurgia ortognática. Mas hoje em dia a proporção de pacientes que faz uma cirurgia ortognática é muito pouco. Então nós conseguimos dar esse avanço estético, sabe, essa ressocialização, que o paciente fica muito melhor, com a autoestima muito melhor, né, colocando um avanço de mento. De uma forma menos invasiva. Mas muito menos invasivo, né, com um procedimento assim, que dura aproximadamente 15 minutos, né, enfim, que não existe sangramento, assim, com uma anestesia local, muito rápido, né, que o paciente sai para a sua vida normal pós-procedimento. E você tem uma durabilidade hoje com os avanços científicos dos materiais preenchedores até de 2, 3 anos. E uma dúvida que me surge, que eu escuto muitas pessoas perguntando é alguma contraindicação referente à utilização desses produtos? Olha, uma contraindicação seria sempre indicação, assim, contraindicações clássicas. Se o paciente é alérgico aos componentes da fórmula, porque ao produto em si, por exemplo, o ácido hialurônico,
é um ácido endógeno que a gente já tem no nosso organismo, sabe? Que é uma substância endógena que a gente já tem. Então, praticamente, a gente vai repor o que o paciente perdeu. Então, a gente vai volumizar com esse produto que o paciente teria. Tá. Então a gente faz um avanço de tecido mole, não é invasivo no osso, enfim, não se coloca parafuso, sabe, não se coloca nada. Então é um preenchedor em forma de gel, mas são contraindicações clássicas, como doença autoimune, enfim, alergia a componentes da fórmula, que às vezes você tem anestésicos dentro dessa fórmula, né? E isso a gente logicamente pergunta antes de fazer esses procedimentos. Aí depois tem a parte funcional. A parte cirúrgica. A parte cirúrgica que a gente pode também utilizar a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né, que é a marca comercial, para você fazer no pré-cirúrgico, né? No pré-cirúrgico para você tirar temporariamente a força de alguns músculos para você poder fazer uma reabilitação. Durante o tempo que vai durar essa reabilitação, então essa toxina botulínica tem uma ação no músculo, né, para diminuir praticamente a força de mordida. Tá, isso com 3 meses é reversível, depois o paciente volta à vida normal dele. E qual você acha que são os cuidados principais que um profissional que está indo para essa área ou que já está na área da ROF, da harmonização orofacial, tem que ter para garantir segurança e um resultado estético e adequado para o paciente? Bom, a segurança que o paciente ele precisa ter, assim, antes de tudo, passa pela gente, né? Como a gente vai realizar esse caso, né? Então, existem os produtos, né? Existem os meios que você injeta esse produto, certo? Então, esses meios que você injeta esse produto, então hoje em dia teve um avanço muito grande. Então, então são por meio de cânulas que não são invasivas, que não existe ponta. Então você não lesiona tecido, você não lesiona vaso. Então você precisa utilizar a técnica. Esse profissional que está utilizando essa técnica precisa ter a consciência disso. Então ele precisa ter esse ensino para assim, porque ele vai ter a segurança de executar a técnica. E o paciente depois em casa é como se fosse uma vida normal, sabe assim? Então todos esses produtos eles se integram no tecido, que o paciente, sabe, não precisa passar nada no rosto, sabe, não tem nada de cuidados especiais que ele precisa ter. Entendeu? Então, vida que segue. Certo. Esse é o grande avanço, né? Porque antes a gente falava assim, o paciente não pode ficar tomando muito sol, exercício físico, precisa se resguardar um pouquinho. Mas hoje em dia você passa um dia sob esse resguardo, depois você já volta à vida normal. Uma dúvida que muitos pacientes têm é a diferença entre toxina botulínica e o ácido hialurônico. Importante a gente poder esclarecer isso sempre, né? Porque sempre, sim, o paciente hoje ele tem muita informação. Mas apesar disso, né, como veio todo esse automatismo médico, né, durante todo esse tempo, então para o paciente tudo é o Botox, que é a marca comercial. Então eu quero colocar Botox para fazer uma boca maior, eu quero fazer Botox para eu fazer um lifting, né, mas não é assim. O Botox ele é um produto que é a toxina botulínica tipo A, que ela vai causar um relaxamento muscular. Então, só para essas rugas da mímica, sabe que eu estou aqui conversando assim com você, então estou fazendo expressão, então eu estou tendo essas rugas da mímica. Então, o Botox ele vai amenizar essas rugas, ele vai causar um relaxamento muscular. Ele não faz o volume. O que faz o volume, como você disse, é o ácido hialurônico. Esse sim, que é em forma de gel, que você vai colocar em alguns locais da face. Isso você já vai ter uma volumização imediata. Sim? Esses tratamentos, eles são reversíveis ou não? A toxina botulínica, ela tem um tempo de ação de mais ou menos 3, 4, 5 meses no máximo. Então depois ela é totalmente reversível, sabe? Então seu músculo volta normalmente a responder pelos estímulos. Certo? Então, ela tem, e isso tem, por exemplo, a gente faz um tratamento. Caso o paciente não goste, então nós temos condições de abreviar esse efeito que a toxina tinha. Se ela vai durar 3 meses, a gente tem a utilização do laser, que a gente faz um laser, né, de baixa potência, que esse laser vai fazer a abreviação desse tempo. Então ela é reversível. O ácido também, então nós colocamos o ácido hialurônico na face, então você vai ter uma volumização. Se você faz um planejamento errado, alguma coisa nesse sentido, que você tem um exagero de preenchedores,
você tem um produto, uma enzima que ela vai degradar esse preenchedor. Então você pode fazer uma escultura reversa. Mas assim, nós sempre trabalhamos com esse conceito, que o menos é sempre mais. Então é muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais plausível. Hoje você faz um certo volume, daqui a um mês você pode fazer um pouco mais desse volume, entendeu? Do que você colocar todo o volume de uma vez e de repente o paciente não gosta, errou no plano, entendeu? Então menos é sempre mais. Aristeu, fala um pouquinho da especialização em harmonização orofacial que você tem aqui na ORP, que você é coordenador. Aqui na ORP nós temos 3 tipos de curso. Nós temos o nosso curso de imersão, que seria um curso mais rápido, que duração de 3 dias. É um curso básico, seria os seus primeiros passos dentro da ROF. Então você vai aprender toxina botulínica, preenchedores, skin buster. Depois nós temos o segundo passo, que é o segundo curso, que é uma atualização, que é um curso de 6 meses, né? Então você vai aprender todas as partes da harmonização facial, fora a parte cirúrgica, porque também na harmonização facial nós temos uma parte cirúrgica. Então você vai aprender sobre bioestimulador, fios faciais de lifting, agregados plaquetários, né, que é o PRF, uma gama de procedimentos que você vai aprender nesse curso, né, que você vai poder implantar imediatamente na sua clínica diária. O terceiro curso, o terceiro passo, que seria a especialidade. Essa é uma especialidade, né, que já é um curso de 18 meses, que aí você já pega a parte mais completa da harmonização orofacial. Ou seja, você vai ser especialista em resolver casos complexos, entendeu? Então a especialidade é voltada para isso, que vai desde o básico até o avançado, mas com foco sempre em casos complexos. Então, e os alunos saem daqui preparados. Ah, sim, os nossos alunos saem daqui preparados, nós temos um suporte ilimitado de tempo para esses alunos, né? Então, assim, nós prestamos todo esse suporte, essa atenção para esse aluno, então nós ajudamos a planejar os casos, nós temos uma mentoria específica que nós vamos até a clínica desse aluno, entendeu? Então, assim, e nós gostamos de fazer isso, porque também a gente aprende junto com eles, entendeu? Então, assim, o aluno é nosso amigo depois, que ele vai virar, sabe, o nosso colega, então nada mais justo da gente ajudar o nosso colega depois, tá? Então, assim, o nosso aluno sai bastante capacitado, né, tecnicamente, cientificamente e muito seguro para aplicar todos os procedimentos da ROF na sua clínica diária. E qual que você acha que é o principal diferencial do seu curso daqui de harmonização orofacial para outros cursos que a gente tem no mercado? Eu acredito assim que todos os cursos eles têm as suas particularidades, tá? Aqui na ORP a gente preza muito pela segurança e pelo comprometimento que a gente tem com o nosso paciente dentro da clínica, certo? Então nós já temos aqui um trabalho estabelecido há cerca de 10 anos, enfim, com esse trabalho focado principalmente na harmonização facial, voltado para a prevenção, tá? Então nós focamos muito nessa tecla, prevenção, a prevenção, a prevenção. Também, nesse suporte que a gente presta para o aluno, sabe, o nosso curso tem suporte ilimitado. Nós temos os nossos grupos, né, desde a nossa primeira turma, que a gente já está na 27ª turma, e assim a gente continua prestando suporte. E os nossos alunos também podem trazer no nosso curso os pacientes que eles precisam atender na sua clínica particular, caso eles não tenham segurança para atender. Então, tipo assim, você vai fazer um caso clínico na sua clínica, tá? E você for nosso ex-aluno, você pode trazer o seu paciente aqui na ORP, que nós vamos te auxiliar a fazer esse caso clínico, tá? Então, esse seria um grande diferencial aqui na ORP, tá? Então, todos os professores que atuam junto comigo, na minha equipe, então, nós gostamos de fazer esse trabalho, porque nós aprendemos junto, todo mundo aprende junto e nós conseguimos ajudar os nossos amigos cirurgiões dentistas, ex-alunos. Exatamente. Aristeu, fala um pouquinho da ORP como uma instituição e como o espaço que ela oferece para esses alunos. A ORP, assim, eu sou meio suspeito para falar, né? Como eu já falei, eu nasci aqui dentro da ORP, né? Mas a ORP, ela vem ao longo dos anos se projetando no cenário internacional. Nós somos uma escola de pós-graduação de nível de excelência nota 10, tá? Então aqui nós temos
os laboratórios equipados, nós temos uma clínica de primeiro mundo, nós temos a parte cirúrgica que você pode transmitir para a sala de aula, todos os procedimentos feitos na clínica, nós temos um anfiteatro magnífico para fazer cursos, palestras, congressos, um estacionamento amplo dentro da ORP, coberto, disponível para os nossos alunos. Nós temos uma cantina muito boa, uma cantina sustentável, com uma alimentação saudável, uma parte de esporte também. É muito importante também lembrar que a ORP, ela tem vários itens, como por exemplo o clube de vantagens. E tem diversas empresas que estão dentro desse clube de vantagens que oferece descontos, vantagens ou qualquer outro tipo de serviço. Temos também a parte de advogados, seguro de responsabilidade social. Então, fora isso, fora tudo isso que você falou, fora os eventos, e também temos essas indicações para vocês. Então, assim, aqui é a sua casa, é a nossa casa. Então, venha para a ORP. Aristeu, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço, realmente foi uma entrevista muito elucidativa. Com certeza os profissionais da área da saúde e os pacientes também vão aproveitar muito. Muito obrigado pela sua participação. Tamo aí junto, forte e firme. É isso aí. Valeu.